Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nessa penúltima aula do nosso curso. Meu nome é Gleison, continuaremos a trabalhar com a disciplina Eletricidade Aplicada e Sistema de Partida. Nessa aula, especificamente, vamos falar sobre baterias, geradores e motores de partidas, ok? Então, vamos começar. Bom, bateria é um componente indispensável nos veículos automotores, tanto na linha leve, né, carro de passeio, quanto nas linhas pesadas, caminhões e ônibus. A bateria alimenta o motor de partida na hora que ele vai dar o primeiro movimento, retirar da inércia, para que o mesmo entre em funcionamento. A bateria serve também para alimentar os circuitos elétricos do veículo, que são as lâmpadas, enfim, toda a parte elétrica, eletroeletrônica do veículo, e quando mesmo estiver com o motor parado sem funcionar. Bom, então, bateria é um dispositivo de armazenamento de energia química que tem a capacidade de transformar em energia elétrica quando solicitada. Logo, ao contrário do que comumente se acredita, as baterias não são depósitos de energia elétrica, mas sim de energia química, até que um circuito seja conectado e em seus polos, obviamente, dando origem a uma reação química que ocorre no seu interior, convertendo essa energia química em energia elétrica, que é então fornecida ao circuito. Bom, em relação à bateria, existem algumas especificidades. Então, tem a construção interna. A bateria é um conjunto de acumuladores ácido chumbo que armazenam energia elétrica na forma química. Internamente, a bateria é constituída de elementos, vasos ou células, cuja a quantidade varia de 3 a 6 vasos, conforme a tensão da bateria. Bom, a tensão nominal de cada vaso é 2,1 volts. E os mesmos são ligados em série, como podemos verificar na figura no slide. Bom, a tensão real da bateria é 12,6, que é justamente 2,1 vezes 6. Mas para efeito de cálculo, usamos a tensão nominal, que é 12 volts, certo? Em relação à construção interna de cada vaso, então cada vaso é formado por um certo número de placas positivas, cujo material ativo é o peróxido de chumbo, e de coloração marrom, e placas negativas, onde o material ativo é o chumbo esponjoso, de coloração acinzentada. O material ativo é prensado em uma grade de chumbo e antimônio. Todo esse sistema é ligado em paralelo entre si. Essas placas são separadas por separadores, os quais funcionam como isoladores elétricos. Vamos falar um pouquinho sobre os eletrólitos e densidade. Então, o eletrólito é a mistura ácida de ácido sulfúrico com água destilada, solução de bateria, numa proporção aproximadamente 36% de ácido sulfúrico e 64% de água destilada. Bom, falando agora em relação à densidade, então densidade é o peso de um dado volume dividido pelo peso de um volume igual de água pura, certo? Tem a comparação entre o valor de qualquer coisa dividido por água pura com peso, o volume igual relativo à água pura. Então, densidade relativa à água. Então, o peso específico da água pura é 1, certo? Isso quer dizer que o eletrólito da bateria é 1,260 vezes mais pesado que a água. A medida da densidade da solução da bateria é um teste básico no seu estado e carga, pois devido à densidade dos eletrólitos, quando a densidade dos eletrólitos diminui, quanto a bateria está descarregada. Bom, falando um pouquinho em relação ao nível de eletrólito. Uma pequena diminuição do nível de eletrólito da bateria, temporariamente, pode ser considerado normal. A evaporação e a ação química no processo de carga liberam alguns átomos de água. Como, por exemplo, no processo de carga, existe a eletrólise da água, que libera átomos de hidrogênio que escapam pelos furos dos respiros da tampa, né? Então, o nível de eletrólito da bateria deve ser verificado periodicamente, mais ou menos a cada 10 a 15 dias. E, se necessário, deve ser corrigido. Por isso, deve-se adicionar somente água pura, até completar 1,5 centímetros acima da placa. Não confundir com a altura dos separadores. Muitas baterias trazem na placa uma marca, certo? Do nível correto de eletrólito.
Existem alguns testes, na verdade, mais comumente 2 testes. Então, os testes mais comuns realizados em bateria são os de densidade, que são executados com auxílio de um densímetro, e os de descarga, que são executados com auxílio de um voltímetro ou um amperímetro com reostato, que é justamente... Bom, o teste de densidade deve ser efetuado a temperatura de 26,5 graus, observando os seguintes detalhes. Primeiro, não se pode adicionar água na bateria quando em teste. Se o nível de eletrólito necessitar de algum tipo de correção, a bateria deverá permanecer com carga por mais de 10 minutos após adicionar a água. Em seguida, proceder o teste. Segundo, não permitir que a bola do indicador toque no topo ou nas paredes do densímetro, o que causaria uma falsa leitura de densidade. Bom, e tem esse teste de densímetro, agora temos o teste de capacidade. Então, o teste de capacidade consiste em determinar a corrente que a bateria consegue fornecer a um sistema, mantendo uma tensão eficiente que permite manter em operação os demais sistemas elétricos do carro, do automóvel. Para esse teste, devemos tomar as seguintes precauções. Atentar para que os contatos entre os polos de bateria e a carga de cabo do aparelho estejam bem conectados e que não produzam faísca. Antes de ligar os cabos, verificar se o botão do reostato está na posição desligada, posição off. Não aplicar carga no valor superior a 3 vezes a sua capacidade nominal em ampere-hora. Não exceder a 15 segundos o teste. Observar a temperatura, pois se essa estiver muito baixa, a bateria apresentará uma capacidade de descarga muito baixa, ok? Bom, aqui nós vamos falar em relação à ligação de uma ou mais baterias. Então você tem 2 tipos de ligação. Lembrando da aula que eu falei para vocês em relação à resistência, então os senhores sabem em relação ao tipo de ligação, quando é ligação em série, quando é ligação em paralelo. Então, nós temos 2 tipos de ligação aqui nós podemos ligar a bateria em 2 tipos de 2 maneiras de ligação. Então, ligação em paralelo. As capacidades se somam na associação em paralelo. Então, a capacidade da bateria, vou colocar aqui em vermelho, C total vai ser C1, C2 e C3. E a tensão sempre vai ser constante. Então, U de 1, U de 2 e U de 3 são iguais. Por quê? Justamente porque está em paralelo. Então, o mesmo princípio lá da relação à associação de resistências. Então, paralelo, as tensões são iguais. E em série, as capacidades se mantêm na associação em série, então C1, C2, C3, e as tensões se somam, certo? Então, U igual a U1, igual a U2, igual a U3. Atentando aqui, ó, vou colocar em verde, o esquema de ligação, então você tem os polos, vamos adotar esse polo negativo, polo positivo, o esquema de como é feita a ligação em relação a essas baterias em paralelo. Então, tendo o mesmo layout aqui, então esse polo dessa bateria aqui, ó, é negativo, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Vou colocar em azul. Então, temos que esse polo positivo está ligado com esse polo positivo, que está ligado com esse polo positivo. Então, todos os polos positivos são uma ligação em paralelo, certo? E nós temos também relação à ligação em série. Como é que funciona a ligação em série? Vou colocar em vermelho. Colocando a mesma distribuição, esse polo positivo, esse polo negativo, esse polo positivo, esse polo negativo, e dessa bateria aqui, esse polo positivo, esse polo negativo. Vemos que esse polo positivo está ligado com esse polo negativo, certo? E sempre assim, então um polo negativo está ligado com um polo positivo e um polo negativo está ligado com um polo positivo. Fazendo isso, certo? Eu vou ter uma ligação em série. Então,
polos iguais ligados, eu tenho uma ligação em paralelo. E polos diferentes ligados, eu tenho uma associação em série, certo? Em relação a baterias. Bom, então, temos alguns cuidados. Na verdade, eu enumerei alguns cuidados quando nós vamos trabalhar com a bateria durante a carga. Então, eu listei alguns, tá? Vocês estão vendo no slide aí, eu vou falar mais alguns. Então, os listados mais importantes. Então, retirar todas as tampas do vaso, certo? Dos elementos. Limpar os poros da bateria para evitar mau contato. Corrigir constantemente o nível de eletrólito, se tiver necessidade. Tem o visorzinho em relação ao nível, então ficar de olho em relação ao visor. Verificar periodicamente, a cada hora, a densidade do eletrólito a fim de evitar qualquer sobrecarga na bateria. Quando for conectar ou desconectar as cargas dos poros da bateria, manter o carregador desligado para evitar faiscamento. Não fechar curto na bateria para evitar também faiscamento. Essas faíscas, né, podem causar uma forte explosão na bateria, que é provocada pelos gases que o eletrólito libera durante o processo de carga. Bom, temos mais alguns, né? Então, observar a temperatura, que não deve estar abaixo de 10 graus, nem acima de 50 graus. Se a bateria receber carga externa do próprio veículo, desconectar os cabos para evitar danos ao sistema de carga e outros acessórios. Nunca adicionar a solução na bateria, que está em uso normal. Então, bateria uso normal, não adicionar mais solução. Se for necessário, corrigir o nível dos eletrólitos. Usar somente água pura ou destilada. Não deixar que a bateria se descarregue completamente. Não armazenar a bateria sob chão ou solo de cimento por um período muito longo. Conservar os poros da bateria limpos e secos para evitar o alto desgaste, oxidação e formação de zinabre sobre os terminais e quadros suportes. Zinabre é uma oxidação que é feita dos terminais. E quando colocar as tampas dos elementos, vaso, observar se não for esquecido nenhum plástico sobre os respiros, certo? Bom, aqui nós temos o teste de tensão da bateria. Como é que funciona esse teste de tensão? Nós temos aqui, ó, a tensão atrelada à carga. Então, a partir do momento que você faz o teste no multímetro lá, então 12,6, 100% de carga. 12,45, 75% de carga. 12,3, 50% de carga. 12,15, 25% de carga. E aqui, ó, em vermelho, vou só sinalizar, nós temos a curva justamente relativa à carga, certo? Então, essa curva, ela me dá justamente os dados dessa tabela aqui, ó. Então, quando eu tenho 100% de carga, eu tenho 12,6 volts, certo? Quando eu tenho 75% de carga, eu tenho 12,45 volts. Quando eu tenho 50 e quando tenho 25, respectivamente, eu tenho 12,3 e 12,15%. Então, vou só apagar essa parte aqui, ó. Essa reta, né, é uma curva de carga. Então, a curva. Esse ponto aqui é a tensão, a abscissa, e a ordenada, vou colocar em verde, é a densidade específica, certo? Então, densidade específica por tensão, certo? E me dá essa tabelinha aqui, ok? Então, quando o motor do veículo está em funcionamento, seus consumidores, né, elétricos, que é justamente onde os elementos que consomem energia elétrica, transformam energia elétrica, por exemplo, em energia térmica, energia luminosa, enfim, esses consumidores estão utilizando, né, a energia da bateria. Então, o motor está parado,
a bateria que assume em relação a a parte elétrica do veículo. Se essa energia não fosse devolvida à bateria, ela se descarregaria em pouco tempo, certo? Então, para que a bateria não descarregue, é necessário fornecer uma corrente elétrica contínua. E, em sentido contrário, é o que fornece os circuitos elétricos. Bom, então, nesse assunto, nessa parte da aula, vamos estudar o sistema de carga, que é o responsável por manter a bateria em um nível de carga suficiente para as necessidades dos circuitos do veículo. Então, a operação que vamos executar é de manutenção e substituição do gerador. O sistema de carga reúne componentes eletromecânicos que têm por finalidade repor a bateria em energia elétrica consumida por diversos aparelhos consumidores no veículo. Geralmente, os componentes do sistema de carga são instalados próximos um do outro, certo? Somente para diminuir a perda de energia elétrica que ocorre nos condutores. Então, a partir do momento que eu tenho condutores longínquos, eu tenho perda de energia elétrica, somente pelo atrito. Então, durante o funcionamento do motor do veículo, o gerador fornece à bateria uma corrente elétrica suficiente para fazer somente esse procedimento de recarga. E o gerador de um veículo pode ser o dínamo ou um alternador, certo? Bom, aqui a tensão elétrica produzida pelo gerador depende da rotação do motor. Para que essa tensão fique constante, mesmo com a variação de velocidade, né, da rotação do motor e do consumo de corrente elétrica pelos aparelhos que tem no veículo, foi introduzido um sistema de regulagem de tensão, que na verdade é um regulador de tensão. Há três tipos de geradores de tensão. Então, temos o dínamo e o alternador, certo? Então, especificamente por alternador, os veículos em geral possuem alternador, pois ele tem inúmeras vantagens sobre o dínamo. Carrega a bateria mesmo com o motor em rotação baixa, suas escovas não desgastam excessivamente como o dínamo, consome menos energia do motor para acionar por meio de correia, né? Necessita de uma menor manutenção, certo? Uma menor taxa de manutenção e dispensa disjuntores e limitadores de corrente, certo? Bom, agora a gente vai estudar justamente a parte de sistema de carga com alternador. Então, vamos para a definição. Então, a definição, a finalidade, né, do sistema de carga é recompor a carga que a bateria gasta durante a partida e fornecer energia elétrica aos consumidores elétricos durante o funcionamento do motor, como eu já tinha falado anteriormente, mantendo uma carga constante para garantir um bom funcionamento, bem como uma maior vida útil no todo o sistema elétrico. As partes principais justamente do sistema de carga. Temos a bateria, que armazena a energia elétrica em forma de energia química e estabiliza a carga do alternador. O alternador, que é o gerador de corrente contínua, né? O regulador de tensão, que é o sistema eletrônico que controla justamente a corrente de excitação de campos no alternador. Bom, então, os alternadores, ou dínamo, são geradores que, como falei, transformam a energia mecânica fornecida pelo motor, que é justamente a rotação, em energia elétrica, utilizando-se para fim desse propriedades eletromagnéticas, que estudaremos posteriormente. Bom, a energia elétrica ela pode ser conseguida por alguns meios, né? Então, pode ser por meio de atrito, reação química, por campo magnético variável sobre um condutor. Sempre um condutor elétrico, que um condutor elétrico for cortado ou cortar um campo magnético, vai aparecer sobre esse condutor uma corrente elétrica. Bom, o campo magnético pode ser conseguido de duas maneiras. Através de ímã permanente, que são criados a partir de materiais como ácido enrijecido, que tem a propriedade de reter o campo magnético quando submetido a ele. Através de eletroímãs, isto é, ímãs criados por meio de corrente elétrica. E sempre que uma corrente elétrica flui através de um condutor,
aparece ao seu redor um campo magnético. As linhas de campo magnético têm uma forma circular, certo? E pode ser visualizada como um cilindro cheio, tendo a extensão de um fio, por exemplo. A intensidade desse campo depende da quantidade de corrente elétrica que flui sobre o condutor, certo? Então, quanto maior a corrente elétrica, maior a intensidade do campo magnético. Contudo, esse campo é mais fraco e não pode ser usado para esse propósito. Se embobinarmos esse condutor em linhas de força magnética, a força do campo magnético de cada espira se combina, se juntando, formando um campo magnético mais denso e forte. Bom, agora falando especificamente de alternador. Então, a produção de campo magnético através de corrente elétrica é um fenômeno reversível. E graças a esse fenômeno de reversibilidade, é que foi possível a criação de alternadores ou dínamos. Bom, a construção do alternador é basicamente a seguinte. O campo magnético é produzido no rotor, pela bobina de excitação, e as linhas de força magnética fluem através do ferro com polos tipo garras, que envolvem e se juntam com essa bobina, certo? Formando uma única peça. Em um dos conjuntos, tanto de garras de um lado e de bobinas de outro, será considerado somente o polo sul. Bom, falando um pouquinho em relação ao circuito do alternador, né, que é a distribuição do alternador de um sistema básico de potência. Então, a lâmpada piloto deve ter, no máximo, 3 watts, que é somente de potência, para não acusar uma demora no início do funcionamento do alternador. Assim, no alternador, pode ser considerado 3 circuitos que principalmente, em relação à sua composição. Circuito de pré-excitação, que temos a bateria, chave de ignição, lâmpada piloto e regulador de tensão e rotor. Circuito de excitação, que é o diodo de excitação, o regulador de tensão, o rotor, os diodos negativos, o estator e diodo e mais um diodo de excitação. O princípio do funcionamento justamente do alternador, que gera justamente corrente alternada, então o princípio de funcionamento de um dínamo é muito simples. Se tivermos uma bobina que gire dentro de um campo magnético, criando um conjunto de ímãs, ou ainda um conjunto de bobinas, cada vez que a espira dessa bobina cortar as linhas de força do campo magnético, aparece nos extremos da bobina uma tensão elétrica. Então, ligando uma lâmpada, ou qualquer receptáculo, ou qualquer instrumento capaz de converter energia elétrica em outra forma de energia, ela funcionará e, no caso, a lâmpada se acenderá. Bom, isso indica que, para cortar as linhas de força do campo magnético, é preciso fazer um esforço mecânico na bobina. E a energia mecânica necessária a isso se converte justamente em energia elétrica. O problema dos dispositivos que vimos é que a cada meia volta que a bobina dá dentro do campo magnético, ela corta 2 vezes as suas linhas de força e em sentidos opostos. Isso significa que para cada volta, cortando as linhas 2 vezes em direções opostas, a bobina gera uma tensão ora positiva e ora negativa. Em outras palavras, girando nessas condições, temos a produção da corrente alternada, certo? Com esse slide, justamente falando em relação à corrente alternada, hora positiva, e fazendo essa alternância, hora positiva e hora negativa, chegamos ao fim dessa 5ª videoaula. Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, nas aulas passadas, qualquer dúvida, poste no fórum de dúvidas. A apostila do curso já está disponível. Na verdade, vocês já estão acompanhando em relação às outras aulas. E na próxima aula, e última aula desse curso, nós iremos trabalhar o assunto na verdade, terminando essa parte de motor de partida. Ok? Até a próxima. Muito obrigado.